Olá a todos meus queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui para ouvir essa pequena reflexão da palavra que o nosso Deus nos envia no dia de hoje. Nós vamos falar sobre a oração de Jabes. E se encontra aqui no livro de 1 Crônicas, o capítulo 4 e o versículo 10, que vai dizer assim: porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimos, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Aqui fala sobre Jabes, né? Ele foi um homem que de certa forma foi amaldiçoado pela sua mãe na hora do seu nascimento, né? Porque ela teve muitas dores e complicações na hora do parto, então ela colocou o nome dele de dor. O nome dele era o nome de dor, ou aquele que causa dor, porque na hora do parto ela sentiu muita dor, ela sentiu muita aflição, né? Ali na hora do parto. Então naquela época as mães colocavam o nome dos seus filhos na hora do nascimento. E ela deu esse nome a ele nesse momento, quando ele nasceu. Então, o nome dele não era um bom nome, né? Ele já cresceu com esse nome, ele já cresceu com essa fama de que seria uma pessoa de dor, uma pessoa que causaria dor às outras pessoas. Então, ele resolveu clamar a Deus, ele resolveu invocar o nome do Senhor e pedir a Deus para que Deus o abençoasse, para que Deus o livrasse das aflições, e livrasse da dor, e livrasse do mal, para que Deus abençoasse os seus caminhos, alargasse os seus caminhos, abençoasse os seus celeiros, os seus termos, para que ele tivesse abundância, terras fartas para poder trabalhar e viver e ter uma vida abençoada por Deus. E a palavra do Senhor fala que Deus concedeu o que ele lhe pediu. Deus abençoou grandemente a vida dele. Deus abençoou de forma gloriosa, porque ele confiou em Deus. Ele acreditou que se ele orasse ao Deus de Israel, o Deus de Israel ia ouvir a oração dele e ia abençoá-lo. Então isso fala de fé, de oração, né? Ele teve confiança, ele teve convicção de que Deus iria ouvi-lo, de que Deus iria atendê-lo, e Deus o abençoou grandemente. Deus concedeu aquilo que ele pediu. Nós devemos seguir o exemplo dele, né? Não é porque a gente está passando por lutas e aflições que a gente deve cair na tristeza e no desânimo por total e perder as esperanças. Não, nós devemos buscar e invocar o nome do Senhor, porque Ele está ali atento a ouvir o nosso clamor. É isso que Ele quer de nós. Quando nós estamos passando por lutas e aflições, é isso que Ele quer. Ele quer que a gente invoque o nome dEle, como Jabes fez. Ele quer que a gente clame o nome dEle na hora da angústia e da dor, e a gente peça para ele nos livrar da aflição da qual nós estamos passando, como ele estava, né? E Deus o livrou da dor, Deus o livrou da aflição, Deus concedeu bênçãos maravilhosas para ele. Nós devemos clamar a Deus, pedir de todo o coração e com fé, e acreditando que Ele está ouvindo e que Ele atenderá o nosso clamor na hora das dores, das dificuldades, porque Deus é um Deus abençoador, Ele tem prazer em abençoar, mas para isso nós devemos acreditar, ter fé e buscá-lo de todo o coração. Eu creio que Ele fez essa oração de todo o coração, né, de toda a alma, porque um coração quebrantado, porque ele já vinha vindo debaixo de uma palavra difícil que a mãe dele colocou sobre ele, né? Que ele seria homem de dor, homem de sofrimento e de que causaria dor. Então ele não aceitou isso, ele não aceitou essa situação. Nós devemos fazer o mesmo. Quando lançarem palavras difíceis, palavras de ódio, palavras de maldição sobre nós, nós não devemos aceitar. Nós devemos quebrar o ciclo, nós devemos clamar a Deus e pedir para que Ele nos abençoe, porque a bênção de Deus é maior do que a maldição que lançaram sobre nós. A bênção de Deus ultrapassa todos os limites.
Então, a bênção de Deus é mais importante quando a gente clamamos a Ele, Ele ouve e nos livra da dor, e nos livra da aflição, e nos livra debaixo daquele jugo que colocaram sobre nós, nos livra daquela maldição que colocaram sobre as nossas vidas. Nós devemos buscar aquele que pode todas as coisas. Jabe sabia que Deus era um Deus todo-poderoso. Ele sabia que o Deus de Israel era um Deus tremendo, que fazia e desfazia todas as coisas. Então Deus desfez aquele mal da vida dele. Deus livrou ele daquele mal, daquela dor que ele vivia sofrendo, que ele vivia carregando desde o seu nascimento. E Deus deu uma nova vida para ele. Tudo isso porque ele resolveu confiar em Deus. Tudo isso porque ele resolveu acreditar que o Deus do impossível iria agir na vida dele, e Deus concedeu o que ele pediu. Nós devemos fazer da mesma forma. Tem pessoas que vivem debaixo de maldição, tem pessoas que vivem desde o seu nascimento, né? Os pais, ou os avós, ou pessoas vivem amaldiçoando, vivem criticando, vivem dizendo que não será nada, que vai crescer e vai dar para o mal, vai fazer coisas erradas. Você deve quebrar esse ciclo, você deve dizer: eu não vou ser dessa forma, porque Deus me fez para o bem, Deus me fez para ser uma bênção, Deus me fez para ser um abençoador. Então eu não aceito essas palavras sobre a minha vida, eu não aceito viver nesse ciclo de maldição que lançaram sobre mim, eu não aceito viver sobre esse ciclo de maldição que veio da minha família, porque tem pessoas que herdam, né? Das famílias, as pessoas vivem, a família vive mal, vive aquela família desregrada, uma bagunça, e os filhos crescem da mesma forma. Então você deve quebrar esses ciclos, que você nasceu num lar dessa forma, em um lar desconfigurado, né, disfuncional, num lar bagunçado. Você, quando crescer, deve quebrar esse ciclo e dizer: eu não vou viver da mesma forma que meus pais viveram, eu não vou querer essa maldição, eu não vou querer essa herança sobre a minha vida, porque eu tenho Deus, porque eu sou uma bênção. E clame ao Senhor e tenha certeza que Deus vai abençoar a sua vida. É isso que Ele quer de nós. Deus quer que a gente se posicione, né? Ele quer posicionamento da nossa parte. Ele quer primeiro que a gente se posicione e ore a Ele e clame a Ele, e depois a gente haja, a gente não aceite aquela situação, porque Deus é um Deus de bênçãos. Como eu já falei, Ele nos fez para ser pessoas abençoadas, pessoas abençoadoras, que também vai abençoar a vida de outras pessoas. Então Deus tem prazer em nos abençoar. Basta a gente orar a Ele de todo o coração, clamar a Ele e não aceitar o mal que lançaram sobre as nossas vidas. Não aceite o mal que lançaram sobre a sua vida. Não aceite a palavra ruim que lançaram sobre você, a palavra de maldição, porque Deus não quer isso. Busque a Deus, clame a Ele e não aceite. Aceite palavras de bênçãos do Senhor. Aceite a palavra da salvação, a palavra da verdade. Leia a Bíblia, busque a palavra de Deus, porque é lendo a Bíblia que nós vamos ter fé. Essa palavra de hoje é para nos encorajar, para nos dar fé, para clamar a Deus, porque muitas vezes nós temos dificuldade em ter fé pelas as consequências, pelas coisas que a gente passa, né, durante o dia. Então a gente acaba, às vezes, desanimando, perdendo a esperança, perdendo a fé. Mas essa palavra de hoje é uma palavra de encorajamento. É uma palavra para que você, no dia de hoje, venha se encorajar e venha ter fé. Venha buscar a Deus de todo o coração. Venha clamar a Ele, que Ele vai ouvir o seu clamor. E também você venha agir, né? Você não venha querer ficar na mesma situação que você está. Porque de nada adianta também a gente clamar a Deus, dizer: Senhor, me tira dessa situação. Se você vive fazendo aquilo de errado, não adianta de nada. É orar e ter ação. A palavra oração já fala tudo. A gente deve orar a Deus e ter ação. Oração. Então nós devemos agir também. Se a gente vive fazendo coisas de errado, a gente deve pedir a Deus: Senhor, que o Senhor me ajude a ter força para que eu possa sair dessa situação, para que eu não venha mais praticar esse erro, para que eu não venha mais cometer esse tipo de erro. E Deus vai lhe ajudar, e você vai se esforçar também para sair, e Deus vai lhe dar força e vai arrancar você desse meio. Deus vai arrancar você dessa situação. Nós devemos orar, buscar a Deus, e também nós devemos agir, porque a palavra oração tem que gerar ação. Nós também devemos agir, né? Buscar a Deus,
orando, conversando, clamando, implorando a Ele, e também nós devemos agir. Nós devemos fazer a nossa parte. E a primeira ação que nós devemos fazer é de buscar a presença dEle, é de buscar e clamar a Ele e de não aceitar aquele mal, aquela palavra ruim, aquela vida difícil que a gente está passando, porque Deus nos fez para sermos abençoados, amém? Então que a gente possa invocar, que a gente possa clamar o nome do Senhor, que a gente possa quebrar os ciclos do passado, né? Que nem Jabes, ele não aceitou aquela palavra sobre a vida dele, ele não aceitou o passado dele, né? Aquela vida difícil da qual ele vivia vivendo, né? E que as pessoas apontavam ele por aquilo, porque as pessoas eram definidas pelos seus nomes. Então, ele quebrou esse ciclo, que nós também possamos aprender com ele, quebrar os ciclos ruins da nossa vida, pedir a Deus força, direcionamento e que Ele venha abençoar a nossa vida, tudo que a gente fizer, o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa família, né? Tudo que a gente for falar também, que a gente seja direcionado por Deus e que as bênçãos dele recaiam sobre as nossas vidas e que ele venha atender o nosso clamor, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo grandioso poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. E fique que eu vou orar por você. Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Pai amado, obrigado por mais essa palavra, por as pessoas que estão aqui, que todos os dias vêm e ouvem a Tua mensagem, ouvem a oração. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma, Pai amado, pois nós necessitamos das Tuas bênçãos todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor venha atender o nosso clamor, Pai amado, como fez Jabes. Que o Senhor venha atender a nossa oração, que o Senhor venha arrancar a dor e a aflição da nossa vida, das coisas difíceis da qual a gente passa, que o Senhor tenha misericórdia de nós, como o Senhor teve de Jabes, Pai amado, e atenda o nosso clamor, responde a nossa oração, Pai amado, que o Senhor venha nos curar, nos dá paz, nos dá alegria, nos dá amor, nos dá vida em abundância, que o Senhor venha abrir as portas, Pai amado, alargar os nossos passos, os nossos caminhos com as Tuas bênçãos, que o Senhor venha abençoar a nossa mente e o nosso coração com a Tua palavra, que a fé seja sempre presente nas nossas vidas, seja abundante, o amor também, o nosso coração venha ser cheio de Ti, da Tua graça e da Tua presença, que a nossa vida seja para o Teu louvor e para a Tua glória, que a gente venha ser abençoados, para que a gente venha abençoar, para que a gente venha ser abençoadores, abençoar a vida das pessoas também, Pai amado, que todo o mal que foi lançado sobre nossas vidas, que seja acabado agora, seja arrancado agora das nossas vidas, no nome de Jesus Cristo, e que as bênçãos do Senhor alcancem as nossas vidas a partir de agora, que as bênçãos do Senhor venham transbordar sobre as nossas vidas, pois o Senhor tem prazer em nos abençoar, Pai amado, que o Senhor atenda o nosso clamor. Quando a gente invocar o Teu nome, quando a gente clamar o Teu nome, que o Senhor venha estar atento a ouvir os nossos clamores, Pai amado. Nós Te pedimos, no nome de Jesus, que o Senhor venha nos guardar e nos livrar de todo o mal. Nos livra de todo o mal, de toda a dor, de toda a aflição, de toda a angústia da qual nós passamos, Pai amado, da qual as pessoas estão passando agora nesse momento, que o Senhor venha arrancar a dor e sofrimento da vida dessas pessoas. Que o Senhor venha nos guardar e nos proteger e nos livrar de todo o mal, Pai. Nós, a nossa casa e os nossos, nos livrando de todo espírito de acidente, todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte, todo espírito ruim, que o Senhor arranque das nossas vidas agora, Pai amado, no precioso nome de Jesus. Nos guarde e nos proteja com a Tua proteção poderosa. A gente esteja debaixo do Teu esconderijo, a sombra do Altíssimo, onde eu posso cair 1000 do lado e 10.000 direito e nós não sejamos atingidos, Pai amado. O Senhor seja o nosso pastor amado, que venha guiar os nossos passos, os nossos caminhos, sempre para Tuas bênçãos, Pai. Eu te peço e já te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a vida de cada um. Amém.